Olá, boa noite a todos. Vamos começar, né, mais uma live. Hoje vamos receber a Gabriela Mulê, cientista espírita. E o tema está aqui, ó. Vou fixar. Aliança entre a ciência e a religião. É possível? Será que isso pode acontecer? Será que uma vive sem a outra? Há outras alianças que unem essas duas grandezas do conhecimento humano? É isso que nós vamos discutir aqui. Vamos agora esperar. Olha só, ela já chegou. Ela está aqui com a gente, dividindo essa telinha. E vamos começar, né? O nosso conhecimento, a nossa live. Olá, Gabi, tudo bem? Olá, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Só eu e Deus sei o tanto que eu estou esperando por essa live. Que ela É, dê tudo certo. você me escuta bem, Ed? Sim, e você está me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Ótimo. Então, Gabi, tá tudo tranquilo? Você está falando do Rio de Janeiro? Isso, Rio de Janeiro, capital. Isso, ótimo, que beleza, coisa boa, cidade maravilhosa, né? Como, né, não pode deixar de falar. Vamos começar assim fazendo, né? Eu sei que é ciência e religião, né? Mas vamos começar fazendo uma prece? Pode ser? Sim, claro. Você se sente confortável em fazer a prece agora ou no final? Posso fazer no final. Então tá bom. Então, enquanto as pessoas vão chegando aí, sejam todas bem-vindas, eu gostaria de convidar a todos, aqueles que se sentirem à vontade, que fechem os olhos no sentido de se concentrarem mais nesse momento, nessa pequena meditação que nós vamos fazer, buscando o concurso da espiritualidade superior, para que estejam conosco nesse momento, alijando nossos pensamentos e sentimentos, que nós possamos desenvolver bem nessa live, possamos ter boas ideias, influências, que esses irmãos se acerquem de nós. Muito obrigado, meus queridos companheiros, estejam conosco, que assim seja. Então, Gabi, você é do canal Cientista Espírita, né? Vamos falar um pouco sobre o canal, né? Como é que ele começou, assim, tem quanto tempo, você sonhou, assim, como é que foi que aconteceu, assim, a concepção do Cientista Espírita? Vamos lá, muito boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo, antes de mais nada, né? Boa noite aos seguidores do Ed. Para quem não conhece, meu nome é Gabriela Mulê, eu falo aqui do estado do Rio de Janeiro. Tenho 22 anos, sou estudante de psicologia e sou administradora do perfil Cientista Espírita. Esse perfil ele foi criado por mim no final de março desse ano, né, no Hum. início da semana, porque eu me vi impossibilitada de atuar na prática da minha profissão. Então, eu vi nesse perfil a possibilidade de juntar a psicologia, que é o meu campo de estudo, e a doutrina espírita, né? Então, a partir desse perfil, eu faço o link dessas duas ciências, né? Que é uma aliança perfeita, ao meu ver, né? Já que a gente está falando de alianças. E, e nos meus posts eu tento fazer esse link entre essas ciências, né? Abordando autoconhecimento, autoaperfeiçoamento, situações do dia a dia, depressão, ansiedade, sentimentos de culpa, mas sob uma visão mais geral, né? Da psicologia e da doutrina espírita. Então foi assim que o perfil nasceu, né? Foi criado. Ah, que legal, que bom. E assim, é um perfil, assim, é um canal muito novo, né? Foi em março agora desse ano, né? Assim, e é interessante pelas postagens que eu já vi, né? Que são colocadas no canal. É algo assim que realmente chama muita atenção da gente, né? Ainda mais como o nome, né? Cientista espírita, né? Assim, chama muita atenção porque as pessoas não vê a religião e a ciência como a possibilidade de união, né? Que é por isso que a gente está fazendo esse tema, né? Justamente com você, né? A aliança entre a ciência e a religião. Então, Gabi, vamos começar falando o que é a ciência, né? Bom, eu até onde eu estudei, né, que eu tal, tive que fazer TCC, a gente tem a metodologia científica, né, a matéria obrigatória, né, para todo mundo, né? A gente sabe que a ciência ela não é só uma ciência, são as ciências, né? Tem vários ramos, né? Tem as ciências puras, naturais, ciências humanas, sociais, e no meu caso de formação, ciência da informação, e assim, são mini, né? Mas a gente sabe que tem certos preceitos que vinculam realmente a ciência. Por exemplo, o método científico, né? Que ele é o que realmente confere um resultado
confiável, né, a pesquisa que se faz, né? O afastamento entre o sujeito que estuda e o objeto que é estudado, isso também é uma coisa muito, né, tal. Em alguns ramos da ciência, quando é possível, né, a elaboração de ensaios, né, feita em laboratório, em ambiente controlado, em que você produz o fenômeno em qualquer lugar do mundo, né? Então, assim, você já vê que é. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Ciência, né? A palavra ciência, enquanto eu estava estudando, eu fui procurar a etimologia dela. Ela vem do latim, né, que significa saber, conhecimento. Mas que atualmente esse conhecimento ele não é tido de qualquer forma. Foi como você bem disse, a gente se utiliza desse método científico que foi a primeira vez postulado pelo filósofo chamado René Descartes, né? E o que confere esse método científico, né? Seria a sistematização do conhecimento. Se tem um fato, se tem um fenômeno, observamos esse fenômeno. A partir dessa observação, nós formulamos hipóteses das possíveis causas daquele fenômeno, daquele fato. A partir dessas hipóteses, né, levamos para um laboratório, né, para fazer experimentações, para comprovar ou não essa hipótese que a gente formulou anteriormente. A partir dessas experimentações, a gente chega num resultado que comprova ou não. E a partir desse resultado, nós temos conclusões. Mas mais do que isso, o método científico também prevê a questão do distanciamento objeto, né, experimentador, replicações, né? Então, tudo isso significa método científico, que teoricamente não se tem um juízo de valor, vamos dizer assim, para se comprovar a verdade daquele fato, da causa daquele fato. Porque anteriormente a gente tinha um conhecimento a partir da igreja, né? A partir de explicações dadas pela igreja de cunho místico, vamos dizer assim, sendo uma recompensa ou um castigo divino. Por exemplo, uma tempestade é um castigo divino, uma doença, né, orgânica é um castigo divino. Então, a partir disso, né, porque teve em dado momento uma separação entre a ciência e a igreja, porque em um determinado momento a igreja não permitia que se houvesse pesquisas científicas que desacreditassem ou desmerecessem determinados dogmas que elas davam. E um grande marco dessa ruptura foi o descobrimento do Nicolau Copérnico, a tese heliocêntrica, porque até então se tinha a ideia de que a Terra, que era o centro, né, e que os planetas e o Sol giravam em torno da Terra, que seria o geocentrismo. Mas que a partir do Nicolau Copérnico se teve a tese, a lei, né, heliocêntrica, que é o Sol que está no centro, e que era a Terra e os outros planetas, satélites, giravam em torno do Sol. Então, esse foi a ruptura, a primeira ruptura da ciência com a religião. E aí se tem, atualmente, método científico, que teoricamente não tem um juízo de valor para se explicar, isso é uma comprovação a partir de experimentações dentro de um laboratório, vamos dizer assim, né? Exato, De um campo, né? isso. E exatamente assim que nós humanos, né, sempre a gente recorreu à mitologia para explicar certas coisas, certas origens, né? E isso aí abordava mais essa parte da história mesmo, que também é uma ciência, né? Embora tem muita gente que diz que não, né? Então precisava da mitologia, né? Os mitos, né? Mitos a gente sabe que é uma mentirinha, né? Vou deixar bem claro aí, né? Então, assim, precisava disso para contar. Então, assim, se a gente pegar todas as sociedades assim tradicionais, antigas, mesmo assim, até os nossos próprios povos originários do Brasil, os índios, né, tem também as suas mitologias de como começou o mundo, por exemplo, né? Cada um tem uma forma de explicar. Mas é a partir de quando o homem começou a colocar esse olhar científico, de observação e estudo, né? Por exemplo, a geologia prova que muito do que existe mito aí, nem tudo se corrobora. Mas aí é interessante que a gente estudando o Espiritismo vê que algumas coisas são, assim, tem a ver, bate, né, vamos dizer assim, né, dá um match lá, né? Moisés, ele explicou na Bíblia, né, no Velho Testamento, que o mundo foi criado em 6 dias, né? Primeiro criou-se a luz, tal, aquela coisa toda.
Aí depois vem a ciência e fala, né, que o mundo foi criado em 6 eras geológicas, né? Então, assim, dá para a gente. Tudo bem que é contestável, não foi só 6 eras geológicas, uns falam mais, uns menos. Mas, assim, você vê que há uma certa congruência nesses conhecimentos, né? Eu já estou meio que queimando queimando a largada aí, porque a gente vai falar de religião mais para frente, né? Então, assim, uma coisa que é interessante da ciência é isso, foi retirar esses mitos, essas crenças que, por um lado, acabavam por prejudicar, né, o homem. Por exemplo, tinha-se a crença de que, por exemplo, pessoas de pele escura, os negros, eram inferiores, né? Daí a origem do racismo, né, tal. Então, assim, vem a ciência e explica, fala, não, a pessoa tem a pele negra que tem mais melanina, porque morava num lugar que tinha mais sol, então isso foi uma reação orgânica, biológica para se defender. E o cabelo daquele, né, daquela forma é para isso também, para poder se proteger, ou seja, é uma adaptação. Assim como aqueles povos lá dos lugares mais frios, né, principalmente das regiões nórdicas, tem o cabelo mais liso, assim, até para dar aquela proteção para o corpo, né, para aquecer, além de outros artifícios que se usavam, né? E assim, a pele é branca por quê? Porque não tem sol, então não precisa de melanina, então essa energia é usada em outras coisas. Então, assim, é o conhecimento científico que vai também quebrando esses preconceitos, essas coisas assim que realmente, assim, que se perpetuado pode causar muito atraso para a gente, não é verdade? A ciência, né? Toda ciência tem um lado ruim, né? Porque a própria ciência, apesar de início, ter esse intuito de desmistificar esse cunho místico de explicações e tal, a questão do racismo que você bem disse, se eu não me engano, foi no início do século XX, era acho que um psiquiatra, não lembro se era um biólogo, psiquiatra, o nome dele era Galton. Ele se utilizava da teoria de evolução, eu não me lembro agora o termo técnico que ele utilizava, mas que ele usava a simetria do rosto das pessoas, brancas, Craniologia. isso, especificamente, para se reproduzir entre si, para se ter uma população mais pura, porque ele acreditava na teoria dele, biológica, que a simetria do rosto, enfim, né, os traços físicos da pessoa branca, se era um traço mais superior, muito entre aspas. Então, apesar da ciência ter esse intuito de início de desmistificar essa ideia, por isso que eu disse que, teoricamente, era que o método científico não houvesse um juízo de valor. Mas que a gente vai ver ao longo da nossa conversa que o raciocínio que tivemos, né, a direção dos raciocínios ao longo de séculos que tivemos com a ciência, muitas vezes foram erradas, foram deturpadas. A gente muitas vezes prefere olhar o fato em si do que a causa, né? A gente prefere tirar conclusões, interpretações das nossas cabeças, ao invés de fato, né, compreender o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Então, a ciência também tem o seu lado ruim, vamos dizer assim, né? Mas que um fato, né, novo descoberto não significa que o fato anterior esteja na sua essência extremamente equivocado. Por quê? Porque naquele momento a sociedade, no grau evolutivo que ela se encontrava, podia compreender dessa forma, né? Mas que a partir do amadurecimento da sociedade que a gente encontra novas formas de entendimento, novas formas de se compreender a vida, de se compreender, enfim, o corpo humano, a sociedade que vivemos. Então, é basicamente isso. Não, entendi, pois é. O desenvolvimento da ciência envolve também a ética, né? E, assim, não só a lógica, né? Mas também a ética, que também já é um outro ramo do conhecimento que a gente vai estudar lá na frente, né? Que corrobora muito com isso que você falou. Gabriel, eu queria só pedir licença para dar um salve, um alô aqui para todo mundo que está participando, sabe? O Paulinho Paz, o Comapa, Palavra Linguística, Cefac Oração, a Priscila, a amiga nossa, né? E assim, tantas pessoas que estão aqui conosco, né? A Mila também, a gente vai fazer uma live, Camila, uma pessoa maravilhosa, ótima demais. A Alcione. Gente, muito obrigado por todos vocês que estão aqui, viu? Seguidores do Somos Espiritismo, do canal Cientista Espírita.
Muito obrigado mesmo por estar participando. E, Gabi, vamos falar agora de religião, pode ser? Pode ser. Bom, Vamos. há quem diga que a religião ela existe no mundo desde há 4.000 anos atrás, ou seja, desde quando surgiu o homem, né? Assim, mais ou menos assim, né? Calculado. Que a primeira manifestação do homem foi essa coisa da religião, né? Então, assim, tinha aquele misticismo, aquela coisa toda, né? O mito ele tem muito a ver com a religião, principalmente a religião antiga, né? Eu acho que a religião mais antiga do mundo, se não me engano, é a religião hindu, se não me engano, posso estar enganado. Mas, assim, eu sei que o homem sempre precisou de religião para, assim, até para se afirmar, de uma forma cultural mesmo, assim, garantir a união, a coesa entre aquela tribo, aquele povo, aquele povoado, e assim por aí vai, né? Só que a religião ela se desenvolve também, né? Assim como a ciência, né? A religião ela também, igual você falou, ela também tem o seu lado obscuro, né? Vamos dizer assim, esse lado ocidental nosso aqui, né? A gente sabe que teve umas coisas lá meio mal feitas lá na Europa, né? E tal, que depois veio para o Brasil também, que oh, meu Deus, né? Só que a gente também, como a gente é reencarnacionista, a gente fica pensando, né? Poxa, eu não vou ficar também jogando pedra demais nesse telhado, não, porque quem sabe eu não estava lá, né? Em outras vidas passadas, eu estava lá no Tribunal do Santo Ofício, lá mandando ver, né? A gente não sabe, né? Então, assim, vamos falar da religião agora, né? Pois é. A gente precisa entender que religião é uma criação do ser humano, né? Uhum. Porque espiritualidade todos nós temos, mas a religião, ela seria a espiritualidade em forma de instituição. A gente sempre, o ser humano, desde seus primórdios, ele necessita de alguém ou de algo transcendente, superior, que dite o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer, né? E o que seria religião, né? Vamos explicar no conceito de religião, né? Assim como a ciência, a religião também é um sistema organizado, mas ele é organizado a partir de crença, a partir de valores, a partir de dogmas, a partir de práticas, que tem o intuito de facilitar a nossa proximidade com o sagrado, com o transcendente, seja Deus, seja uma verdade absoluta, seja uma força superior. Então, ele tem a facilidade, tem o objetivo de nos facilitar a nossa proximidade. E, ao mesmo tempo, né, tem o objetivo de nos dar ensinamentos para que a gente melhor se adapte às circunstâncias da vida, né? Como reagir, como fazer, como falar, como enxergar, como ser, enfim. Então, a religião, o intuito da religião é esse, nos aproximar do sagrado, da nossa espiritualidade, mas também que a gente se adapte ao modo de se viver em sociedade, né? Os valores morais e éticos, ensinamentos a partir de uma religião. E aqui eu me refiro a qualquer vertente religiosa, tá, gente? Cristianismo, hinduísmo, budismo, qualquer vertente religiosa. Então, teoricamente, religião seria isso, né? Exatamente. Assim como a ciência, a gente falou que tem vários ramificações aí, né? Ciências puras, naturais, sociais, humanas, tal. A gente também sabe que existem as religiões, né, tal, assim, tanto na parte oriental do mundo, nós temos lá as religiões orientais, como o hinduísmo, o shintoísmo, e, assim, são as religiões mais tradicionais, né? Dessa parte ocidental, a gente já tem aí o cristianismo, o protestantismo, aliás, desculpa, o Também cristianismo, oh, meu Deus, judaísmo, hinduísmo, faltou que... não, é porque judaísmo judaísmo e a religião muçulmana, né, o islamismo, né? E assim, são religiões que, se você for olhar assim, no fundo mesmo, elas se completam e se complementam ao mesmo tempo, né? É igual tem um grupo aí, o pessoal do Spiritcast fala, né, que eu acho que coisa muito interessante, né? Jesus é muito bom, né? Ou seja, a religião, o que estraga é o fã-clube, né? Então, assim, são grupos que às vezes usam a religião como pano de fundo para exercerem é, guerras, dominações, né? Poder, até uns 30 anos atrás, tinha lá na Inglaterra uma guerra entre católicos e protestantes, né? Mas na verdade isso era só pano de fundo, porque na verdade eram grupos que tentavam tomar o poder político mesmo, assim. E por aí a gente vai.
grupos grupos assim que são fundamentalistas, né, muitas vezes usam também a religião porque a religião é fácil exercer o controle, o domínio, o controle social, né? Então fazem, por exemplo, uso de técnicas como a do terrorismo para também fazer uma espécie de guerra moderna, né, que é o terrorismo e tal, e usa a religião como pano de fundo, porque assim é muito mais fácil dominar uma pessoa pela religião, porque ela toca muito mais a emoção do que a ciência. A ciência é uma coisa mais fria, né, tal. Então, eu nunca vi ninguém, um fundamentalista científico aí chegar a explodir tudo aí. Não sei, eu só vi isso no livro do Dan Brown, né, O Inferno, né, mas fora isso eu desconheço, assim. Então fica essa coisa aí da religião, porque a religião mesmo, assim, ela bem vivida, bem vivenciada, e a gente percebe isso. São complementares, né? E assim, ela também se não tiver preconceito, ela se serve da ciência até para crescer, para sua evolução, para tudo, né? Para tudo mais. Teve uma pergunta aqui agora há pouco, né, do Cauê. Posso só complementar Hum, o que você falou? Porque nesse caso a gente não estaria falando de religião, mas a gente estaria falando de religiosidade, que uhum, é um envolvimento que a gente tem. Eu é já dei verdade. vários estudos sobre religiosidade e saúde mental, porque aí nesse caso a gente estaria falando do envolvimento que a gente tem com a nossa religião, né? Qual o objetivo que a gente tem a partir da nossa religião. E a partir disso a gente encontra muitas diversas interpretações, por isso que existem várias religiões, né? Não existe uma religião só, existem várias interpretações. E como você interpreta, como você se envolve com a sua religião, né? Enfim, são muitas variáveis dentro desse campo, né? A pessoa pode estar precisando de um conforto e tem na religião como um bem maior, então, enfim, você pode de alguma forma se utilizar dela para efeitos negativos, você bem disse, o terrorismo, enfim, radicalismos. Então, são muitas variáveis. Mas a gente não pode negar que a religião afeta o nosso lado espiritual, né? O nosso lado, nossa essência. Aí a gente entra no conceito de espiritualidade. O que é espiritualidade? O que dá sentido à nossa vida, o que dá um, um significado, o que nos eleva, né? O que nos transcende. Isso seria espiritualidade. Tudo que envolve o que dê sentido, espiritualmente falando, a gente vai estar falando de espiritualidade. Então, é uma parte mais íntima, né? Uma parte mais interna, intrínseca. Então, são muitas variáveis, muitas variáveis. Não, exatamente. E o espiritismo é uma religião, Gabi? O que você acha? O espiritismo é uma religião, uma ciência e uma filosofia. Essa tríplice, né? E como é que a gente pode entender isso? Né? Aspecto filosófico. O que seria? Porque Deus, a gente analisaria a criação divina, né? Por que Deus criou o ser humano? Qual a nossa origem? Para onde vamos? Né? Então, por que da felicidade, da nossa infelicidade humana aqui no planeta Terra? O aspecto científico, o que seria? A comprovação da imortalidade do espírito, né? A influência que os espíritos têm em nossa vida, o intercâmbio entre encarnado e desencarnado, o aspecto religioso, que traz as consequências morais do nosso comportamento, né? Baseado na lei de causa e efeito, baseado no livre-arbítrio. Então a gente tem essa tríplice, né? Religião, filosofia e ciência. Filosofia, reflexão, por quê, para quê, quando, onde, como, né? Ciência, explicação, método, experimentação. Filosofia, moral. Então a gente tem uma ciência que ela é comprovada a partir de reflexões dos nossos valores éticos, morais e de como a gente enxerga o mundo e de como a gente age no mundo. Isso é a doutrina espírita, por isso essa tríplice, né? Por isso essa tríplice. Pois eu fiz essa pergunta assim porque eu sempre fiquei imaginando assim que o espiritismo tem o tríplice aspecto, né? Como você mesmo aí falou, deixou bem claro. Eu fico vendo que o traço de união que
que une a ciência e a religião, para mim, seria a filosofia, porque a filosofia, ela, do jeito que ela traz também a lógica, que a ciência se serve muito disso, ela traz a ética também, que supostamente a religião também se serve muito disso. Eu sei que a ética ela muda conforme a sociedade vai mudando, né? Eu sei, houve uma época que todo mundo fala isso, né? Que a escravidão era um processo ético, ou seja, era certo você ter o seu escravo, né? Só que hoje em dia não, essa ética mudou. Hoje em dia você, se tem algum ato de racismo, a vítima pode ingressar na justiça contra o agressor, né? Que racismo é uma agressão e assim esse agressor vai responder né? Pelo menos é o que nós sociedade queremos, né? Que o agressor racista seja punido, porque isso é crime, não há de se discutir, não há de se tolerar isso. Então eu fico sempre pensando isso, que a filosofia ela une essas duas alavancas da inteligência humana, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que até então vinham se repelindo, tal, mas aí foi vendo que não, elas não são detentoras da verdade, nem a ciência nem a religião, mas também elas não se contradizem, se for pensar bem assim, né? Como que isso acontece, não é? Sim, pois é. Eu estudando para nossa live, eu fui procurar sobre o que seria filosofia. Eu achei muito interessante porque os próprios filósofos e os estudantes de filosofia não entraram num consenso do que seria de fato filosofia, né? Então eu fui encontrar o meu amigo André, né, que é filósofo, né, estudante de filosofia. Eu perguntei para ele, André, o que é filosofia? Aí eu achei legal a explicação que ele deu. Aí ele falou assim, que filosofia seria a tentativa de entender, né, a natureza íntima, última e principiológica das coisas. Só que é interessante porque não se tem como entender essa natureza dentro a partir de quatro paredes, no laboratório, fazendo experimentações. Não, a gente só entende de fato o que é filosofia praticando a filosofia, argumentando, discutindo, debatendo, refletindo, meditando. Isso é filosofia. Então não se tem como fazer a partir da ciência. Né? Você falou do que une a ciência e a religião, né? É muito interessante que ambas tentam encontrar a verdade, né? Vamos dizer assim. Só que, de um lado, a gente vê cientistas, né, considerados materialistas, que nos seus descobrimentos tentam reproduzir Deus, né? E de outro lado, a gente vê religiosos considerados fanáticos, que se consideram detentores da verdade, que têm o aval de Deus, os eleitos, né? Os escolhidos. Então a gente tem uma incompatibilidade entre essas duas forças, porque ambas se consideram se supervalorizar, né? Enquanto uma vai descaracterizando a outra. Só que a gente não percebe, né? A gente estudando no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, é o capítulo 1 e tem 8, né? E tem 8, Exato. que fala que essas duas forças são as alavancas da inteligência humana. Porque uma nos traz a lei do mundo material e a outra nos traz a lei do mundo moral. E nós somos isso, nós somos inteligência racional e inteligência moral. O resultado dessas duas é a nossa evolução. E também tem mais. O princípio dessas duas é Deus. Então não tem por que ter essa incompatibilidade. Tem por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo, por causa das nossas fraquezas, porque a gente é incapaz de aceitar a nossa fragilidade física. Tem-se por causa disso. E também, né, porque a gente tem uma ciência que considera que não se pode haver um conhecimento, um saber que fuja do laboratório, um conhecimento, um saber que fuja dos cinco sentidos. E de outro lado, a gente vê uma religião que considera até a verdade absoluta sem uma ponderação material, né? Uma experimentação. Só que é interessante porque, fazendo esse estudo também, eu li no Livro dos Espíritos, se não me engano, a questão 17, que fala que mesmo que a gente reencarne, né? Porque a reencarnação é o ato de tirar o véu dos nossos olhos, né? De se depurar, mas ainda assim, Deus não nos permite que tenhamos todos os conhecimentos. Porque a gente não tem todas as capacidades necessárias para compreender certas coisas. E se a gente for levar para um lado mais prático,
né? Na biologia, por exemplo, corpo humano. Nós, biologicamente falando, nós somos o corpo mais evoluído, né, biologicamente falando, porque foi o corpo que melhor se adaptou ao ambiente que estamos inseridos. Mas ainda assim, nossa visão, por exemplo, ela não é um sentido que deva ser confiado 100%. Porque a gente, por exemplo, não é capaz de enxergar determinadas frequências de cores, por exemplo. Ultravioleta, não somos capazes de enxergar ultravioleta. Nossa visão periférica, por exemplo. Aqui, frontalmente, eu estou vendo você perfeitamente, mas aqui a minha visão periférica é um vulto, né? Não é nítido, não tem uma clareza. Então, nossa visão periférica também é horrível, péssima. Um instrumento também de enganar o nosso cérebro e, consequentemente, o nosso olho, nossa visão, é a ilusão de ótica. Então, não se tem como você ter uma verdade, uma certeza absoluta a partir da visão, por exemplo. Porque a gente não tem todas as faculdades necessárias. Então, a gente já descarta essa possibilidade de que, na ciência materialista, que tudo que a gente vê é o que é o certo, o que a gente não vê é o errado. Não. Na psicologia, por exemplo, né? Porque tinha essa ideia de um objeto de estudo material, palpável, né? Comportamento não é o material, um objeto palpável. Sentimento não é visível ao olho nu. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode negar que exista, que a gente sinta. A gente não pode negar isso. Mas é um objeto de estudo para a ciência, a psicologia, porque psicologia é uma ciência, né? Outro fato também, enquanto eu estava estudando para essa live, foi um livro que eu li, que eu até recomendei para você, Ed, que é A Biologia da Crença. O autor é Bruce Lipton, o nome dele. Ele fala da questão da influência do ambiente nas nossas células. Ele desmistifica a ideia de que, porque a ciência materialista nos tem, que nós, seres humanos, somos uma máquina bioquímica de amontoado de células. Biologicamente, somos isso. Mas nós somos muito mais do que isso, nós somos seres pensantes. Então, nesse livro, ele desmistifica a ideia de que o gene, a célula, seria o fator primordial da nossa existência. Não. O que seria? As nossas crenças, os nossos pensamentos. O ambiente a qual estamos inseridos influencia diretamente nas nossas células. Esse é o novo ramo da biologia, que se chama epigenética, que fala que o ambiente que a gente está inserido influencia nas nossas células, podendo ou não desencadear em doenças orgânicas. Então, por exemplo, uma hipertensão pode ser fundo do ambiente que você está inserido, dos pensamentos que você tem. Um câncer, se você tem uma predisposição. Porque podemos ter predisposição, mas o ambiente a qual estamos inseridos, nesse digo ambiente externo e interno. Porque interno também conta muito, os pensamentos, os sentimentos, o ambiente que a gente está inserido, se é um ambiente estressor, agressivo, se é um ambiente que me paralisa. Tudo isso vai influenciar no que eu vou ser. Então, não mais as células ditam a nossa existência, mas as nossas crenças, nossos pensamentos, o ambiente que a gente está inserido. E é isso que a doutrina fala. Que pensamento é força, que o sentimento que a gente emana é força. Mas ainda assim, no meio acadêmico tradicional, tem um preconceito. Por quê? Porque energia, sentimento, foge a olho nu. Não é palpável, não é visível. Mas isso é uma ciência. É um outro método de ciência, porque a gente tem um tradicional falando do método científico. Mas isso é uma ciência e você não pode negar. Porque você sente, porque você pensa. Então é isso. Muito interessante, assim, o que você trouxe aí. Qual é o nome do livro mesmo? Alguém está perguntando aqui. A Biologia da Crença, aqui, ó. Tá aqui do meu lado, ó. A Biologia da Crença, Bruce Lipton, H. Lipton. Muito bom. Isso, ótimo. Muito interessante, assim, o que você falou aí sobre, sobre as células, né? Nós temos uma associação chamada Associação Médico Espírita, que é uma associação reconhecida pela FEB, né, onde se reúnem lá os profissionais de saúde, né, não só médicos e tal. Eu sei que eles fizeram uma experiência uma vez e, assim, científica mesmo, assim, em ambientes diferentes, eles colocavam
água, né? Copos de água, garrafas de água e emitiam palavras duras, né? Palavras assim como sei lá, que faz a gente pensar coisas tristes, tal, para esses vasilhames com água num lugar. Já em outro, eles falavam palavras doces, palavras bonitas, né? Palavras que nos fazem assim transcender, levar a alma, aquela coisa toda. E assim também com música, né? Assim, né? Eles observaram que as partículas da água, onde eram faladas palavras rudes, nomes de pessoas que fizeram mal para a humanidade, eles viram que a partícula, que parece muito com aquela floquinho de neve, assim, quando a gente vê lá em tal, era assim agressiva, tinha pontas assim contundentes, assim, parecia aquela estrelinha do ninja, né, quando ele joga assim parece que poderia ferir, né? Tinha assim, era muito tal. Já o outro não, era uma forma mais assim, mais bonitinha, mais redondinha, assim, não agressiva. Então assim, a água ela pode ser influenciada pelos nossos sentimentos, né? Nós, seres humanos, nós temos 70% de água no corpo, né? Inclusive as células, ela também tem, né, líquidos. Então a gente vê que são coisas que vão se corroborando, né? Tanto a ciência e, e a ciência espírita também, com essas observações, né, como é dado. Agora, Gabi, na história assim, da humanidade, a gente percebe que entre a religião e a ciência, tinha lá os seus representantes que tinham uma certa entrância, né, em um e o outro lado. Por exemplo, o Mendel era um padre que fez pesquisas no campo da botânica, né, da biologia, né, e ele trouxe conclusões científicas sobre isso. A gente sabe que Santo Agostinho, ele foi inclusive um papa, né? Ele é um filósofo, inclusive ele é muito estudado na filosofia hoje em dia, na academia, né, tal. E nós temos cientistas como Isaac Newton, que eram muito religiosos mesmo, assim. Galileu Galilei, que apesar de passar pelo que ele passou, ele teve que voltar atrás com a sua teoria, ele não deixou de ser religioso, não deixou de ser devoto de Maria Santíssima, né, que ele era devoto. Assim, nós temos também Kepler, que era um cientista muito, assim, muito importante, né? Um astrônomo muito importante também, que era muito religioso. Pasteur, que trouxe assim, contribuições imensas para a gente, né? Não só na biologia, como para a saúde, inclusive, no ramo da ciência da saúde. Também muito, muito religioso. Boyle, Lavoisier, e assim, entre outros aí que eu acho que se for citar. Então a gente percebe que é humano essa coisa da gente ter essa religião, ter uma. Que a religião, assim, eu comparo muito com ideologia. Ou seja, é uma forma de você levar sua vida, suas crenças, valores, você orienta para aquilo. Chega um momento que quando você não tem mais para onde recorrer, você recorre a religião para tomar uma decisão, né? Religião que eu falo assim, Deus, é igual você acabou de falar aí, a religiosidade da pessoa, né? O nível de religiosidade que tem. Então, assim, são feitas né, as coisas. Sobre aquele assunto lá das células que influenciam, né, o ambiente, olha só, eu vou contar uma experiência pessoal minha. Eu trabalho num lugar, numa empresa, e eu passei por vários anos por uma situação muito difícil de assédio moral. Só que, assim, eu não sabia que era assédio moral, assim, porque a coisa era tão assim passivo-agressiva que a gente se envolve de um jeito assim e vem até aqueles, né, a gente fica confuso. E eu sempre, quando fazia meus exames, né, meus check-ups a cada ano, sempre dava altos níveis de colesterol, né, aquele colesterol ruim, LDL. Então, LDL. isso, exatamente. E o meu médico que me acompanhava, ele não sabia por que que dava um colesterol tão alto assim, sendo que as outras taxas não eram altas aí eu tomava remédio, aquela coisa toda. Quando eu saí desse ambiente de opressão, esse ambiente distópico que tudo mudou lá, onde eu trabalho, foi incrível. Quando eu fiz os exames de novo, que era a minha rotina, né, tal, o colesterol abaixou. Colesterol, triglicerídeos, aquela coisa toda. É incrível tanto que isso influencia mesmo na pessoa, né? E aí depois eu fui fazer a comparação. Poxa, o que que mudou? Mudou foi o ambiente. E isso refletiu dentro da gente, né? Claro. É Eu tenho interessante uma isso. experiência dessa também, sabia? Ah, conta pra De nós. eu passei há uns 4 anos, 5 anos atrás, eu passei por um momento difícil na minha vida, né? E eu percebi que depois desse acontecimento minha imunidade caiu.
né? Fiquei muito gripada, assim, diversas vezes. A cada 2 semanas eu ficava gripada. E então eu desenvolvi uma anemia. Uma anemia. E eu achava que anemia era apenas ausência, carência de ferro, né? Enfim, eu não sou médica. Mas que eu fui descobrir que era uma anemia de de fundo emocional. Porque não se tinha motivo para eu ter aquela anemia. Não se tinha. E eu fui descobrir que existe uma anemia de fundo emocional. E aí, bom, enfim, fui me recuperando, né? Porque não era um ambiente estressor externo, era um ambiente estressor interno. Eu acho que esse que é o mais difícil de você se desligar, né? Porque essa é a evolução. Sair de um ambiente estressor externo é só você sair e tal. Mas e quando é você, né? E é isso que é a evolução. E aí a ciência pode te ajudar, a religião pode te ajudar, enfim, o que te fizer sentido, né? Exatamente. Eu já convivi com pessoas que estavam passando por uma situação difícil em família, uma separação, e essa pessoa, de repente, ela mudou o comportamento dela, virou um workaholic, né? Assim, começou a trabalhar, começou a produzir resultados, assim, no hospital que eu trabalhei, tinha uma enfermeira que ela fez o doutorado dela, fugindo da dor que ela sentia de uma separação traumática que ela estava vivendo. É uma coisa mais incrível. Tanto é que depois que ela terminou assim, ela fez o doutorado dela, assim, né, na área de ciência da saúde, ela entrou num processo depressivo muito ruim e a gente precisou ajudar, assim, nós amigos, né, tal, para pessoas um pouco mais próximas, para ela vencer esse mal, né, porque ela se agarrou tanto assim na ciência, no trabalho, no estudo, assim, e ela produziu uma coisa maravilhosa, uma tese assim maravilhosa mesmo, na área de oncologia, né, e assim, mas ela mesma estava arrasada quando terminou, porque não tinha mais onde se segurar, né? Aquele salva-vidas esvaziou, né? Então ela Verdade. precisou realmente ser resgatada. Ela conscientizou que ela estava no mar sem nada para se agarrar. Então Exatamente. foi no médico psiquiatra, também a psicoterapia, que é muito importante, os dois andar juntos, né? Psiquiatria e psicologia, andar juntos sempre. E claro, né, porque não, a parte religiosa também para dar aquele apoio, né, assim, né? Porque nós somos seres complexos, né? A gente não é só racional, somos É. emocional, essa parte emocional e a parte religiosa também, né? Você é a pessoa É. mais gabaritada para falar sobre isso, né, Gavi? Ó, segura o palavrão que eu vou dizer agora, hein? A gente é um ser bio, psico, sócio espiritual. Psicologia, né? Psicólogo, mente, biológico, corpo humano, social, o ambiente que a gente está inserido, e espiritual, aquilo que nos transcende, aquilo que, enfim, isso é a saúde integral do ser humano. O ser humano é isso, integral. Por isso que não se pode ter um preconceito, porque dentro do meio acadêmico ainda se tem um preconceito, por exemplo, de se utilizar a espiritualidade no cuidado do paciente. Esse é um ramo novo da psicologia, né, que ainda assim sofre preconceito, mas que, como vem crescendo, como as pessoas de fato estão entendendo que se há uma necessidade de se conversar sobre espiritualidade. Mas aqui eu não estou falando de religião. Não é religião, não é eu sentar e conversar com o meu paciente sobre Allan Kardec. Não é isso. Não é isso. É eu acessar a espiritualidade do meu paciente. O que faz sentido na vida do meu paciente? Né? Porque isso vai evitar de, por exemplo, o que a sua amiga fez. O que ela fez? Ela se agarrou a uma coisa ao qual ela gostava, mas isso estava de alguma forma fazendo com que ela evitasse de pensar no que realmente ela deveria pensar. Então a gente precisa conversar, a gente precisa falar, entendeu? Porque a gente, apesar dos preconceitos, a gente não pode negar que a religião, por exemplo, é um fator fundamental, importantíssimo na nossa sociedade, no modo como a gente age no mundo, no modo como a gente enxerga o mundo. A gente não pode negar essa influência. Então a gente não pode negar que de conversar sobre ela dentro do consultório clínico, dentro dos hospitais, com o seu médico. A gente tem que conversar sobre isso. Né? Porque nem sempre a doença que você é demandado, né, quando você vai procurar um médico, nem sempre aquela doença é de fundo orgânico. Nem sempre. Por isso que o remédio, a criação do remédio é ótimo. É um avanço da ciência, o remédio.
Mas muitas vezes o remédio apenas tira o sintoma, né? Uma febre, uma dor de cabeça, uma dor de garganta, mas ela não vai e age na causa em si. Então aquele sintoma vai voltando, e vai piorando, e vai piorando. Mas meu Deus, eu tomei meu remédio, eu fiz isso, eu me cuidei, eu tô com colesterol alto, como assim? Por quê? Porque nem sempre as doenças são de fundo orgânico, físico. Nem sempre. E talvez na maioria das vezes. No meu caso, por exemplo, a minha imunidade caiu porque eu estava triste. Tristeza, o hormônio do estresse, cortisol. Cortisol ele é bom para a nossa imunidade, para o nosso sistema imunológico, quando ele está em equilíbrio. Quando ele não está, ele pode ser horrível para o nosso corpo. Ele pode trazer muitas inflamações, hipertensão, pode trazer tonturas, vertigens, pode trazer muitas outras, muitos outros efeitos negativos na nossa vida. Então, sim, nem sempre as doenças que vocês trazem, que vocês têm, enfim, são de fundo orgânico. Acho que é bom a gente desmistificar essa ideia, porque aí a gente se tem uma ciência muito materialista. E a gente esquece muitas vezes que a gente é um espírito imortal. Muitas vezes a causa disso também pode nem ser dessa vida. Pode ser de outras vidas, séculos e séculos de outras encarnações. Então a gente tem que, né, o trabalho do psicólogo, porque agora eu posso falar como psicóloga, porque eu sou estudante de psicologia. Quando um paciente me traz uma demanda de depressão, eu não tenho que simplesmente chegar e falar, vai nesse psiquiatra para ele receitar o tal remédio para você. Não é isso. Eu vejo todo um contexto de vida daquela pessoa. O que que ela faz, com quem ela conversa, o que está deixando ela triste. Então, eu vejo um contexto, eu não olho a pessoa pela doença dela. Porque a pessoa não é essa doença. A doença é consequência. Consequência, não a causa. Então, eu não tenho que focar na doença, tenho que focar na causa. O que que causa isso? Então, é isso que falta muito nessa ciência que a gente encontra hoje em dia, né? Porque é isso, uma ciência materialista que pensa que é dono da verdade, que não se pode ter nada além dos nossos cinco sentidos, nada além do que fuge do laboratório. E não é bem isso, a gente sabe que é muito mais complexo, nós somos muito mais complexos do que isso, né? Pois é. Mas aí, Gabi, voltando à ciência e à religião, uma vive sem a outra, será? Se complementam, ambas se complementam e são necessárias, porque a gente não é só material e a gente não é só moral, nós somos os dois, nós precisamos das duas, né? Conhecimento gera um poder, né? E o que que você está fazendo com esse poder? Seja ele baseado assim, na ciência ou na religião. O que que você está fazendo com esse conhecimento que você adquiriu? Você está se supervalorizando? Você está excluindo? O que que você está fazendo com esse poder? Então, sim, ambas se complementam, né? E eu gosto muito de uma frase que quem fala é Albert Einstein, que ele fala assim, deixa eu me lembrar, a ciência sem religião... Não, eu anotei aqui, deixa eu ver aqui que eu quero ler ela direitinho. Calma aí, deixa eu procurar aqui. Achei. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Maravilhosa. É exatamente isso. Completo, é. Exatamente, é isso mesmo. Bem, a gente estamos caminhando já para o nosso final, faltam 12 minutos, né? O Instagram, infelizmente, ele limita, né, a nossa live em 60 minutos. E queria agradecer a todos que estão presentes, participando da live conosco, né? Muito bom, assim, né? Um tema assim igual esse, a gente nem sempre vê sendo abordado, né? Mas é muito importante. Voltando até a fala da Gabi aí, que a gente está falando sobre ciência e religião, por quê? Porque o espiritismo, ele tem esses dois componentes, ciência e religião, mas também tem a filosofia. Então é isso que dá essa caracterização completa para a doutrina espírita, né? E a gente sabe que ela foi formulada por Allan Kardec em 1857 e tal, e Allan Kardec ele era um cientista. Allan Kardec, quando criança, ele estudou no Instituto, chamado Instituto Riverdun, com Pestalozzi. Ou seja, ele é um discípulo de Pestalozzi. E Pestalozzi era discípulo, sabe de quem? Jean-Jacques Rousseau, da França, o iluminista, né?
Pestalozzi leu um livro chamado Emílio ou da Educação, escrito por Jean-Jacques Rousseau, que naquela época já revolucionava a educação, porque a educação antes era feita só para filhos de militares e então para reis, príncipes, né? Então, Rousseau não falava que não, que a educação tem que ser para todos. Então, Pestalozzi se inspirou nessas ideias iluministas de Jean-Jacques Rousseau e também começou a fazer isso, esse trabalho. E foi onde Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Allan Kardec, foi lá beber dessa fonte. Então nós percebemos que Allan Kardec trazia de si o que ele era nas vidas passadas, que era um druida, né, daquela mesma religião da Gália, né, na França, e ele, além desses conhecimentos que ele já trazia assim, ainda meio, né, ele estudou, ele teve toda essa abordagem científica, ele escreveu inúmeros livros, inúmeros, assim, pedagógicos, né, sobre como ensinar aritmética, como ensinar outros ramos da ciência para as crianças, jovens, né, e tudo mais. E assim, foi ele que criou, né, praticamente assim, fez, sistematizou, compilou a doutrina espírita, né, que é uma ciência, uma ciência com consequências religiosas, assim. A gente sabe que o É. espiritismo não tem um líder, um sacerdote, não tem aquela estrutura de uma religião tradicional, não existe o papa do espiritismo, não. É, somos todos iguais, se a gente for pensar bem. Pode falar, Gabi, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que a doutrina espírita se baseou nesse método científico, né? Ele comprovou, né, que tem sim como juntar as duas coisas. Porque na codificação que ele estava fazendo no livro dos Espíritos, ele se utilizou da replicação, né? Ele viu que em vários lugares os espíritos respondiam da mesma forma, né? E ele fez o livro dos Espíritos a partir disso. Então, Allan Kardec era um cientista. Ele se utilizava dessa sistematização do conhecimento, tanto que ele codificou dessa forma a doutrina espírita. E eu não cheguei a mencionar a questão do por que é a escolha do cientista espírita, o nome, né? E foi por causa disso, porque Allan Kardec ele era um cientista, além de todas as outras, muitas e muitas outras coisas que ele era um cientista, né? E na psicologia, apesar de ter várias vertentes de psicanálise, né, Freud, enfim, que muitas vezes eu olho como se fosse uma religião também, porque uma pessoa diz uma coisa e você vai seguindo o que aquela pessoa disse. Na psicologia existem vertentes experimentais. Eu sou estagiária da neuropsicologia que se utiliza do método científico. Então, eu quis fazer esse jogo de palavras, né? Porque Allan Kardec era um cientista e eu sou uma cientista a partir da psicologia. Só que a página não falava apenas da psicologia, mas do espiritismo. Então, por isso que surgiu o nome cientista espírita. E o logo é perfeito, porque é a estereotipização desse cientista, né, segurando com um jaleco, mas ao mesmo tempo segurando um evangelho, segundo o espiritismo. Então é essa aliança que para mim na minha mente é perfeita, né? Porque na psicologia você trata do autoconhecimento, você trata do autoaperfeiçoamento, da sua evolução nesse mundo, a doutrina espírita também. Então, para mim é perfeita essa aliança. Exatamente. E sempre lembrar, né, que tanto a ciência quanto a religião elas são composta, né, por pessoas, né, e essas pessoas, né, tem todo esse complexo, né, que você bem falou aí e tal. E assim vamos levando nossa vida, né? Bom, a gente está, infelizmente, chegando no fim. Eu agradeço demais a todos que participaram, estão aqui conosco, pessoas conhecidas, pessoas que eu estou conhecendo agora. Então, nesse sentido, eu queria pedir, por favor, quem não segue ainda, vai lá e segue Cientista Espírita, que é o canal da Gabriela Muley, que está aqui com a gente, dando essa contribuição aí, os seus conhecimentos, assim, que são conhecimentos muito bons, assim, muito raros, assim, que ela está passando para nós. E quem puder também, por favor, dá uma forcinha para nós. Somos Espiritismo. Vai lá, segue. Porque quando você segue um canal como o da Gabriela e o Somos Espiritismo, nosso, você ajuda a gente a continuar, sabe? Porque a gente sente mais motivação para fazer as coisas, assim. Isso ajuda bastante, né? Então, por favor, né? Sigam a gente, por gentileza, tá bom? Então, Gabriel, vamos encerrando por aí, né? Vamos fazer uma oração para encerrar, né? Pode ser? Claro, vamos lá. Vamos.
sentar confortavelmente, fechar nossos olhos se acharem necessário para melhor se conectar com o alto. Agradecer essa oportunidade, esse trabalho. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Que a gente possa se utilizar dessas duas alavancas da nossa inteligência da melhor forma para a nossa evolução. Não tendendo de um lado nem do outro, mas achando sempre um equilíbrio, porque a gente sabe que ambas se complementam. Muito obrigada, meu Deus, que a gente tenha uma semana excelente, mas que apesar dos obstáculos que vierem, a gente tenha aprendizados a partir deles. Muito obrigada, meu Deus, que assim seja. Assim seja. Bom, eu gostaria de lembrar que essa live vai ficar salva no IGTV do canal Somos Espiritismo. Fique à vontade para quem não viu, chegou agora, rever desde o início, muito interessante, falando sobre a aliança da ciência com a religião. A Gabi, ela trouxe contribuições maravilhosas aí para a gente, não só dentro da doutrina espírita, mas como fora, porque ela é uma profissional da área de saúde e ela tem, assim, tem muito conhecimento sobre isso. Tá tudo fresquinho, né? Você tá, né, tá estudando, né, tal. E assim, trouxe literatura para a gente também nesse sentido. Então, por favor, né, quem quiser ver, está lá disponível. E, Gabi, quer dar algum recado aí, alguma coisa? Sim, quer dar alguma coisa, algum convite, alguma coisa? Eu só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigada pelo convite. Saiu, conseguimos, Ed. E que para mim está sendo muito importante estar aqui compartilhando com você esse assunto que é muito interessante. Você, meu amigo, eu admiro muito você, o seu trabalho. Cauêzinho aí Obrigado. também. Um beijo. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Então é isso aí, gente. Muito obrigado, viu? E vamos seguir juntos, todo mundo. Eu vou encerrar então, e quem quiser, tá lá no IGTV do Somos Espiritismo, a live completa. Gabi, mais uma vez, muito obrigado, viu? Você tem uma semana abençoada também, tá? Igualmente.